Do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em 1 Crônicas, capítulo 9, 10 e 11. Temos então aqui o último capítulo de genealogia. Capítulo 9 temos aqui o resumo das genealogias daqueles que retornaram do cativeiro babilónico. Temos também os sacerdotes e levitas que retornaram desse mesmo cativeiro e termina essa genealogia com o descendente de Saul. No capítulo 10 começamos logo com o episódio da morte de Saul, voltando atrás aquilo que tinha acontecido, o episódio da morte de Saul, quando ele vai contra os filisteus, quando ele vai já afastado da vontade do Senhor, e os filisteus então cercam, matam os seus 3 filhos, e ele mesmo se vê ali numa situação e acaba por se suicidar para não se entregar aos filisteus. No capítulo 11 temos então Davi sendo proclamado rei em Hebrom e depois em Jerusalém. Vemos como ele conquista Sião, que é a cidade de Davi, Jerusalém, como ele conquista essa cidade com a ajuda dos seus valentes homens de guerra, Joabe aqui a destacar-se, e temos depois também o registro desses mesmos homens valentes, né? Com destaque aqui também para Urias, aquele que o próprio Davi tinha mandado matar. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 13 do capítulo 10, que diz assim: Assim morreu Saul por sua rebelião, com que prevaricou contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, a qual não guardou, e também porque procurou uma adivinha lhe consultando. Vemos então aqui a razão da morte de Saul. Pura e simplesmente a rebelião contra o Senhor. Nós vemos que a nossa rebelião contra o Senhor traz morte para as nossas vidas. Quando nós deixamos de seguir a Deus e começamos a seguir os nossos próprios deuses, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos objetivos pessoais, tudo coisas que vão se tornando deuses na nossa vida. Quando nós nos viramos para esses deuses e deixamos o único Deus verdadeiro, isso traz morte. A rebelião à sua palavra, aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos diz, aquilo que são ordenanças para a nossa vida. Hoje nós temos o privilégio de ter um manual para a nossa vida, um manual que nos dá a verdadeira vida plena, que é a Bíblia. Nós temos o privilégio de ter isso, às vezes até num telemóvel. É tão fácil hoje, e tão fácil que é, mas tão desprezado que também é. Então que a gente não venha a se rebeliar contra o Senhor, e fazemos isso rebeliando contra a sua palavra, desprezando a sua palavra, não querendo ler, não querendo aprender, não querendo saber aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então que a gente possa não fazer o exemplo de Saul, que estava muito preocupado com o reino, com o seu ego, com a sua fama, e preocupou-se pouco com a vontade de Deus. E o Samuel disse assim: olha, será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que se lhe obedecer à sua vontade? Então que a gente possa obedecer ao Senhor, mas para obedecer ao Senhor temos que conhecer o que é que Ele quer que a gente obedeça. Entre na palavra, estuda a Bíblia, busque e nunca será enganado. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.